Dando continuidade ao estudo da carta de Paulo aos Efésios, chegamos hoje no capítulo 3. Queria que os irmãos abrissem Efésios capítulo 3. Como que Paulo costuma dividir as suas cartas? A primeira metade dela, Paulo trata de questões bem doutrinárias, de ensinos, e na segunda parte ele aplica esse ensino a questões práticas, porque não tem jeito de nós só ficarmos na parte doutrinária e não adianta querer praticar se não tiver a doutrina. Então Paulo primeiro oferece a base, o ensino correto, e depois nós vamos ver, a partir do capítulo 4, Paulo tratando dessas questões no meio da igreja, do que ele vem ensinando. Nós já vimos no capítulo 1 de Efésios, só rapidamente, como que Paulo descreve aquela obra que Deus fez, a Trindade, as bênçãos que tivemos, eleição, predestinação, remissão de pecados, perdão dos pecados, adoção. Ele descreve ali do verso 3 ao verso 14 do capítulo 1 de forma maravilhada. Paulo estava assim, sem palavras para expressar o que Deus havia feito em Cristo Jesus por nós, sempre em Cristo Jesus, sempre atribuindo toda a glória a Cristo Jesus. No capítulo 2, nós vimos que Paulo começa a ensinar ali que ele nos deu vida porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não estávamos enfermos, não estávamos em uma situação difícil, nós estávamos mortos, sem qualquer reação, rebeldes para com Deus, e Deus em Cristo nos deu vida, diz lá, juntamente com Ele. Depois diz que tudo isso foi por causa do amor de Deus, da ação de Deus por nós, e ele fala no final dos versos 8 a 12 ali, de 8 a 10 de Efésios 2, ele fala que nós somos salvos pela graça, não de obras, para que ninguém se glorie. Paulo vai deixando claro que a salvação é só pela graça, que a nossa situação era terrível. Depois do verso 13, ele diz que nós somos aproximados pelo sangue. Do verso 11 e 12, ele diz que os gentios que não faziam parte da promessa estavam sem Deus no mundo, sem esperança, e viviam como ateus. E os judeus estavam provocando eles, porque eles eram povo da aliança, tinham recebido instruções, mas estavam jogando na cara dos gentios esse privilégio deles, e eles também dependiam dessa mesma graça, eles estavam com orgulho, criando essa divisão. Aí no verso 13 do capítulo 2, Paulo diz que mas agora nós somos aproximados pelo sangue. Vós sois aproximados, judeus e gentios igualmente são aproximados unicamente por causa do sacrifício de Cristo, por causa do sangue de Deus, por causa do sangue de Cristo derramado ali na cruz. Depois nós vimos também dos versos 14 a 22, que Paulo está falando ali que na cruz foi derrubada a parede de separação. Tudo aquilo que dividia judeus e gentios, que causava separação, Cristo Jesus veio, e o projeto e a visão de Efésios é uma nova humanidade, é o corpo de Cristo, é a igreja. Paulo está mostrando que por causa do sangue de Cristo, por causa da morte de Cristo, Deus constituiu uma nova humanidade. Essa nova humanidade é a igreja, é o corpo de Cristo, no qual nós somos edificados, tendo Cristo como a pedra angular, onde tudo é sustentado pela vida dele, pela obra dele, e ele usou isso, o ensino dos apóstolos e profetas, para que nós, judeus e gentios, pudessem estar unidos num só corpo, sendo salvos pela mesma graça, vivendo em união por causa da obra de Cristo. E hoje nós chegamos no capítulo 3, que fala do mistério revelado. Paulo vai dar continuidade aqui na obra de Cristo, no que Cristo fez. Paulo está mostrando, sendo um instrumento de Deus para mostrar aquilo que esteve oculto, não que não existia, mas que esteve mais velado desde os tempos, e agora Deus está revelando de forma clara para Paulo, e Paulo está mostrando para a igreja que Deus não era Deus só dos gentios, só dos judeus, que Deus também era Deus dos gentios, que Deus tem o seu povo, os seus eleitos, os seus escolhidos em todas as tribos, raças e nações. Então Paulo está falando sobre isso. Eu queria ler o texto, eu queria que os irmãos me acompanhassem, Efésios 3, dos versos 1 a 3. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios,
Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito de Deus, que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Senhor, nós lemos a Tua palavra, que ela é viva, é eficaz, ela é palavra inspirada, inerrante, infalível do Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos dê compreensão, prepare a nossa mente e nosso coração para compreendermos um pouco mais essas insondáveis riquezas de Cristo que nós não podemos esgotar, Senhor. Mas que nós possamos avançar um pouco mais na compreensão e também na obediência, no temor, na reverência, na piedade, não para termos informações, mas para sermos transformados, Senhor. Que o Senhor nos dê essa graça de explicar a Tua palavra com fidelidade e de compreendermos ela também pelo poder do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, já falamos uma breve recapitulação do que nós falamos até agora de Efésios. Paulo agora começa a falar nesse texto de que Paulo está preso. Verso 1 diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Por esta causa, que causa que Paulo está falando? Paulo, ele vem falando por essa causa referente ao que ele vinha ensinando nos capítulos 1 e 2, das insondáveis riquezas de Cristo no capítulo 1, e depois quando ele começou a falar sobre que o evangelho é também para os gentios, e os judeus ficaram muito bravos, porque eles arrogavam para si somente que eles eram salvos. Então Paulo estava levando aos gentios, ao povo que naturalmente ali na visão deles não eram alcançados. Paulo então estava falando que o evangelho alcança todos aqueles que Deus mesmo já chamou desde antes da fundação do mundo. Não importa a nacionalidade, o tempo, a raça, não importa nada, importa que esteja no propósito de Deus. Então Paulo vinha falando isso, e logicamente os judeus se enfureceram, porque eles achavam que era só para eles. Então Paulo começa a falar agora que por essa causa, por ele estar pregando a verdade, não é por ele estar entrando em brigas, mas por ele estar pregando a verdade que foi revelada a ele, ele foi perseguido e foi preso e sofreu. Por esta causa, não é pela minha causa, diz Paulo, pelo meu plano, pelo meu projeto, pelo meu jeito, é por eu estar sendo fiel ao Evangelho. Então, Paulo não está sofrendo uma perseguição pessoal, ele está sofrendo perseguição porque ele é fiel ao Evangelho, por causa do nome de Cristo. E é por isso que ele diz que eu sou prisioneiro de Jesus Cristo, sou prisioneiro no Senhor. Naturalmente, meus irmãos, naturalmente falando, Paulo não era prisioneiro de Cristo, do ponto de vista humano. As pessoas não conseguiam ver isso. Paulo era prisioneiro de Nero, do imperador. Foi ele que mandou prender Paulo. Mas para Paulo, não. Paulo sabia que acima de tudo isso estava o plano de Deus, e Deus era o governador de todas as coisas. Como isso fala para nós de nós enxergarmos a situação sob uma ótica de vista maior do que o que nós olhamos. Paulo está falando, eu sou prisioneiro de Nero, como que eu faço? Claro que naturalmente Paulo apelava para ser liberto, ele lutava, mas na cabeça dele ele sabia, eu estou aqui por causa de Cristo. Eu sou um prisioneiro de Cristo.
Mas, então foi Jesus que mandou prender Paulo? Não. Ele sabia que Jesus já tinha ensinado que todos aqueles que levaram o evangelho fielmente serão perseguidos. E Paulo sabe que essa prisão é resultado de ele estar sendo fiel a Deus. E ele sabia que por causa do nome de Cristo e por amor a Cristo ele estava preso. Então, Paulo nunca pensava nem falava em termos puramente humanos na vida dele. Ele se chamava de apóstolo de Cristo, de ministro de Cristo, de servo de Cristo e até de prisioneiro de Cristo. Porque na visão dele, ele estava servindo ao rei e não a pessoas. Ele estava debaixo do governo de Deus e não humano. Ele estava diante do tribunal de Deus e não do tribunal humano. Embora todas as pessoas pudessem estar vendo que Paulo era o prisioneiro ali de Roma, por causa dos judeus que mandaram prender, na cabeça dele ele sabia que a verdade era uma outra. Ele não tinha dúvida com relação a isso, e isso trazia a alegria que ele expressa aqui. Porque quando você percebe que você está passando por algum problema, seja de prisão, seja alguma coisa, e você não consegue compreender que Deus está acima disso, que Deus é soberano, o que vem no nosso coração? Senso de injustiça, de vingança, de raiva. Parece que Deus não está vendo a minha situação. Parece que Deus é impotente para fazer alguma coisa. Agora, Paulo não expressava nenhum tipo de amargura, de rancor, de vingança, porque ele falou assim, isso aqui é Deus. Eu não estou indo contra Deus. Isso aqui não é um julgamento de Deus para mim. Ele via como uma bênção. Ele já falou isso em outras cartas dele. Quando ele fala em Filipenses, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, sem ser humilhado, exaltado, com fome, escassez, não interessa por quê? Porque o viver para Paulo era Cristo. Então, essa compreensão primeira, eu poderia ficar só nesse verso 1 hoje, meus irmãos, porque eu fiquei tão maravilhado com essa verdade, de falar que Paulo tinha essa visão que por causa da causa de Deus, ele era um prisioneiro de Cristo. Paulo sabia no íntimo que Nero, embora fosse o imperador romano, não estava acima de Deus. Ninguém está acima de Deus. Nenhum governante, nenhum rei, nenhum imperador, nenhuma nação. Nós lemos lá em Isaías 40 que o profeta fala que as nações, Isaías 40, 15, que as nações são como um vácuo, um pó na balança, menos do que nada. As nações. O que é uma pessoa dentro da nação? Ela disse, são como um pó na balança. Aqui deve ter pó, né? Que possivelmente a gente nem vê. O que significa isso? Ele está falando, as nações são como um pó na balança. Não tem peso, não tem influência. E se nós lemos as orações da Bíblia, por exemplo, de Daniel 4, 34 e 35, quando Nabucodonosor faz aquela oração, ele fala, quem é poderoso? Quem pode estar diante da mão de Deus? Quem pode reagir contra Deus? Ou como Jó mesmo também fala, quem pode frustrar os planos de Deus? Então, Paulo sabia que o que estava acontecendo estava debaixo da vontade de Deus. E por isso a alegria, não porque ele está preso em si, mas pela causa. Pela causa. Tem gente que gosta do sofrimento para chamar atenção para ele, mas não é esse. Paulo não está... Nós vamos ver, meus irmãos, que é impressionante como Paulo, ele até fala para as pessoas, não derrame nenhuma lágrima em meu favor. É a causa de Cristo. Eu não estou chorando por mim, eu estou alegre por causa da causa de Cristo. Isso é um milagre. Não é pelo temperamento de Paulo, é pelo milagre de Deus nas nossas vidas. Paulo tinha uma consciência muito plena da vontade de Deus. Tudo para Paulo era Cristo. Olha só, Paulo era apóstolo de Cristo, Efésios 1, ministro de Cristo, ele fala em 1 Coríntios 4:1, servo de Cristo, Romanos 1, Filipenses 1, escravo e prisioneiro de Cristo, Efésios, ele fala, e Filemão também. Toda a associação que Paulo faz no ministério dele é em Cristo, de Cristo, para Cristo. Ele tinha essa visão muito clara. Paulo está na prisão não é por causa do pecado dele, ou porque ele fez anarquia, ou porque ele seguia a Cristo. E aqui tem uma frase que eu li há muito tempo, fala assim, se você fosse preso por ser cristão, haveria prova suficiente para condená-lo? Para Paulo tinha. Ouvi falar que o Alexandre é cristão, vamos prender ele. Vamos tentar achar alguma prova que comprove que ele é cristão. Não achamos nada, o estilo de vida dele é o mesmo que os outros, não teria provas. Um exemplo, mas para Paulo tinha muitas provas, porque ele falava do Evangelho, ele vivia o Evangelho. Então isso gerou
ódio no coração das pessoas. Não é que Paulo provocou o ódio, é que o evangelho, por revelar o pecado e confrontar, o próprio evangelho confronta as pessoas. Você não precisa ir ferozmente atrás das pessoas, o evangelho é que confronta as pessoas, porque a verdade, ela confronta o pecado. Então, Paulo diz que ele é prisioneiro no Senhor, e ele diz aqui, por amor de vós, gentios. Paulo não está falando assim pela causa dele, ele está falando assim, eu sou prisioneiro do Senhor, porque eu estou falando do evangelho por amor a vocês. Porque se eu tivesse calado, talvez eu não estaria preso. Mas por amor de vós, para que o evangelho chegasse até vocês, gentios, que não faziam parte da aliança, naquela aliança inicial, que é a mesma aliança, que vocês estavam sem Cristo no mundo, vocês estavam sendo desprezados pelos judeus, e eu estou, pela graça de Deus, mostrando que desde a eternidade muitos de vocês fazem parte do plano de Deus. E por causa desta causa, por amor a vocês e não a mim, eu estou preso. Mas ao mesmo tempo que Paulo fala por amor de vós, ele não pede nada em troca. Ele não fala que eles estão devendo favor para ele agora. Olha o que eu estou fazendo por vocês. Amanhã, se eu precisar de um favor... O Paulo não está falando de um amor de troca. Tanto é que ele pede, falou, vocês não precisam se ficar abatidos por minha causa. É por amor de vós, mas primeiro é por amor a Deus. E se é por amor a Deus, nós fazemos por amor às pessoas. E não pedimos nada em troca. Porque Paulo não está falando isso aqui para ter uma carta na manga. Fala assim, eu preguei por vocês, fui até preso. Agora, quando eu precisar, eu também quero um favor de vocês. Paulo não tem essa perspectiva, Paulo não tem essa visão. Paulo está dizendo, em outras palavras, para que vocês, efésios, gentios, desfrutassem de liberdade do evangelho, da cruz de Cristo, eu estou preso. E essa prisão que eu tenho, para mim, é uma liberdade. Porque eu sou prisioneiro de Cristo. Para que vocês estivessem livres do pecado de vocês, para que vocês desfrutassem de verdadeira liberdade, eu estou preso. Ele diz no verso 13 desse mesmo capítulo, meus irmãos, olha o que ele diz no verso 13 de Efésios 3. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a minha glória. Paulo estava dando um exemplo, meus irmãos, de testemunho, que sofrimento pode vir ao cristão, mesmo quando o cristão não está em pecado. Paulo está falando que sofrimento e cristianismo geralmente andam juntos. Paulo está dizendo que o sofrimento, quando é por causa de Cristo, não o afastará de Cristo. Deus preservará a sua vida em meio ao sofrimento. Se nós pensarmos no sofrimento sem Cristo, nós nos acovardamos. Se nós pensarmos que Cristo está conosco o tempo todo, a nossa segurança está nisso. Que de alguma forma Ele vai nos preservar. Isso chama-se graça futura. O que é a graça futura? A graça passada, nós olhamos para trás, é a mesma graça, o mesmo aspecto. Você olha para trás e vê o que Deus está agindo, como que Deus agiu ao longo da história. Deus nunca abandonou seu povo. E essa graça passada nos faz olhar para a graça presente. Deus está conosco hoje. E a graça futura fala assim, Ele prometeu estar comigo amanhã, quando amanhã chegar. Então isso tira a nossa ansiedade, nosso medo, porque o problema nosso é nós imaginarmos um amanhã sem Deus. E nós não temos força. Se os mártires olhassem para o futuro, imaginando, vai que eu sou apedrejado, vai que eu sou preso, e Deus, eles também falhariam. Mas Deus nos faz olhar para o problema junto com Ele. E à medida, por isso que Jesus falou, basta cada dia o seu mal. Se nós quisermos antecipar problemas, vai que acontece. Se acontecer, nós entramos num colapso. Mas se nós falamos, Senhor, se acontecer, eu creio que eu não tenho força. Mas o Senhor prometeu, e o Senhor cumpre o que o Senhor prometeu. O Senhor estará comigo, e de alguma forma o Senhor vai me sustentar. Isso é crer na graça futura, de que Deus não nos abandona. Para Paulo, nós vemos isso em toda a vida dele. Salmo 63:3 diz que a graça é melhor do que a vida. Nós vemos isso na vida de Paulo. A vida de Paulo não era melhor do que o cristianismo. O cristianismo, a graça de Deus era acima da vida dele. Ele falou, se eu precisar ser preso, eu vou ser preso. Se eu precisar sofrer por causa de Cristo, eu vou sofrer, porque o amor de Cristo é maior do que meu amor próprio pela vida. E Paulo não estava buscando o bem-estar dele, porque quem busca bem-estar no cristianismo não está buscando Deus. Muitas vezes nós temos esse bem-estar que foge à compreensão humana. Paulo estava
desfrutando de alegria, mas se olha para a vida dele, naturalmente ninguém falaria que ele estava, porque a alegria dele estava no Senhor e não nas circunstâncias. Ele diz a mesma coisa em Colossenses 1:21. Eu vou ler para os irmãos: regozijo-me no que eu padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Veja que Paulo tinha essa visão de sofrer pela igreja, por amor a Cristo. Em obediência a Deus e por amor a gentios, então Paulo estava preso. E ele diz: sou prisioneiro do Senhor por amor de vós. Paulo não levanta nenhuma suspeita sobre o cuidado de Deus, meus irmãos. Você não vê falando assim, mas precisava estar preso, Senhor? E ele falando assim para os Efésios: eu não esperava por isso, eu estou servindo a Deus, por amor de vós, eu estou aqui. Paulo não levanta suspeita do amor e da providência de Deus na vida dele, a despeito do sofrimento dele. E esse sofrimento que não foi o pior, porque Paulo passou por muitas coisas, ele só foi, entre aspas, mais um. Paulo foi açoitado, sofreu naufrágio, fez tantas coisas por amor a Cristo, mas ele não levantava a suspeita do amor de Deus por ele, nem do poder de Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Quantas vezes, por coisas tão pequenas, vem um indício de suspeita? Puxa vida, Senhor, mas, né? Aquela frase do filho que ficou, né? Há tanto tempo te servindo e passando por isso. Paulo não pensava assim. Paulo sabia que a causa era muito maior, a causa de Cristo era muito maior do que o conforto e o bem-estar dele. E que o melhor bem-estar que ele podia estar tendo é estar sofrendo pelo amor de Cristo. Essa era a verdade que aprendemos logo de início aqui. Paulo também não ficou falando: é isso que eu recebo por estar seguindo a Cristo? Aliás, ele estava admirando: é isso que eu recebo por amor de Cristo. Porque em Mateus, Jesus falou: se você for perseguido por amor de Cristo, regozijai-vos. É o que Paulo está falando. Paulo também não está apenas suportando a prisão. Quando Paulo fala em Filipenses 4 que ele aprendeu a estar contente, não é que ele aprendeu a suportar ou aturar. Tipo assim, não tenho o que fazer, eu estou sofrendo, não tenho o que fazer, então vou suportar. Com o coração amargurado. Paulo se alegrava nisso, meus irmãos. É muito maior do que apenas suportar. É muito maior do que isso. Filipenses 1:12 também Paulo diz assim: e quem, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Essa era a visão de Paulo. Tudo que está acontecendo comigo, não olhe para mim, olhe para o avanço do Evangelho. Se contribuiu para o avanço do Evangelho, então está tudo bem. Mas não é que Paulo gostava de sofrer, procurava o sofrimento. Hoje eu acordei, hoje está um dia bom, deixa eu procurar alguma coisa. Não é isso. Mas quando vem, ele tinha essa consciência. Se está servindo para o avanço do Evangelho, então o objetivo, Deus tem usado a minha vida para isso. Paulo não negava o sofrimento. Paulo não fazia de conta que estava tudo bem com ele. Paulo não era aquele estoico que não tem sentimento. Não, ele sabia que ele estava sofrendo. Ele sofreu, ele recorreu. Ele sofria dor, ele não gostava do sofrimento pelo sofrimento. Era a causa. E era Cristo nele que o alegrava. Paulo não está falando: não está acontecendo nada comigo, não se preocupe comigo, não está tudo bem comigo. Ele sabia que não estava, as pessoas sabiam que não estava. Mas ele não ficava se vitimizando, com autocomiseração. Coitado, olha para mim, eu como eu sofro. Paulo falava: olha para Cristo, olha para a causa. Paulo não negava isso. Martin Lloyd Jones tem um pensamento, meus irmãos, que ele diz assim: Paulo age assim não porque acontece que ele nasceu com um temperamento tranquilo. Seu temperamento era exatamente o oposto. Paulo era homem que, por natureza, facilmente podia ficar deprimido. Era naturalmente doentio, introspectivo e sensível. Sua paz mental em meio às tribulações não era apenas uma questão de temperamento, mas sim o produto final de um método empregado por ele. Ou seja, quando ele diz que a vida dele era Cristo, então não era questão de temperamento. Fala: Paulo tinha um temperamento diferente do meu. Não é questão de temperamento, é relacionamento com Deus. É isso que nós aprendemos. Filipenses 1:21 diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Esse homem que falou que o viver é Cristo e o morrer é lucro, é o que falou assim: por amor de vós.
E no verso 29 de Filipenses 1, ele diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Paulo fala assim: eu tive a graça não apenas de crer em Cristo, mas de sofrer pela fé em Cristo. E essa mesma graça é nos dada, meus irmãos. Não apenas de crer, mas, se necessário, de sofrer pelo nome de Cristo. Hoje é pregado um evangelho que é só alegria, tudo vai dar certo. Vem para a igreja que a sua vida vai se transformar. É prosperidade, é cura, é bênção, é bagunça, é tudo. Mas quando nós lemos o evangelho, realmente o cristianismo transforma a nossa vida, mas não sob essa perspectiva. Quando nós lemos esses irmãos aqui falando, o viver para mim é Cristo, a graça que Deus me deu para crer nele é a mesma que vai fazer eu passar a sofrer por amor a ele, esse evangelho, se não for a graça de Deus, ninguém aceita. Ninguém, todo mundo de nós rejeitaríamos se não fosse a graça de Deus. Mas quando Deus atua, quando Deus capacita-nos a crer de verdade, regenerados, ele também nos capacita a passar por qualquer coisa por amor a ele. Sempre estaremos alegres? Não. Então olhemos para Cristo, meus irmãos, que quando eu vejo a vida de Paulo, eu falo: Senhor, se eu não me agarrar no Senhor, só de ver isso aqui, eu falo assim: Senhor, não tem condição nenhuma de passar por isso. Mas a nossa confiança tem que estar em Cristo e não em nós. E aqui no verso 2, em diante aqui, do verso 6, ele diz assim, do 2 ao 6, se é que tendes ouvidos a respeito da dispensação da graça, a mim confiada a vós outros. Esse se é que tendes ouvidos não é uma dúvida. Paulo está falando, visto que vocês têm ouvido o que eu tenho ensinado até agora, tá? Não é assim, não sei se vocês têm ouvido, não, é visto que vocês têm ouvido sobre essa dispensação da graça, que Paulo vem falando desde o capítulo 1, o que Deus fez em Cristo Jesus, essa graça maravilhosa, que fez em Cristo Jesus, em mim confiada. Ele está falando que Deus confiou essa graça a ele, para que ele transmitisse às pessoas, para vós outros. E aqui nós vemos, quando Deus encheu o coração de Paulo, quando Deus deu essas revelações para Paulo, essa visão tão grande da igreja, do mistério, não era para ele guardar para ele. Paulo não estava enchendo a cabeça dele, falou: eu estou edificado, os outros eu não sei. Porque para muitos de nós hoje o cristianismo é muito pessoal. Eu estou edificado, mas nós vivemos num corpo, nós precisamos compartilhar o evangelho, tanto para incrédulos quanto entre nós mesmos, para edificação. E Paulo está dizendo, essa graça que foi confiada em mim é para vós outros também. Eu estou sendo instrumento de Deus, não apenas como receptor, mas como transmissor dessa graça. E no verso 3, então ele diz, pois segundo uma revelação que me foi dada a conhecer, o mistério, conforme escrevi há pouco, ou seja, nos capítulos anteriores, resumidamente, claro, não dava para ele colocar de forma completa, mas colocou tudo que Deus quis que nós soubéssemos, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. E agora ele vai falar que mistério é esse revelado. Que todo mundo gosta de mistério e as religiões falam de mistério. E todo mundo fica atrás de mistério, poucos têm acesso, poucas coisas conhecem, isso é ocultismo, isso é religião esotérica, não é isso que Paulo está falando. Como Paulo combate em Colossenses, que a turma falava que a compreensão era só para umas poucas pessoas tinham acesso a essa verdade, não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando que o mistério aqui é alguma coisa que já foi revelada desde a eternidade e que está sendo esclarecida. Não é que era só para ele e que ninguém mais ia ficar sabendo, como se fosse Paulo chamando a atenção para ele. Paulo estava compartilhando alguma coisa que Deus já tinha desde a eternidade, o texto fala, não era um plano B, a salvação dos gentios não era um plano B, não foi uma salvação de última hora para corrigir alguma coisa, está desde a eternidade, é a vontade de Deus. O texto que o Gabriel leu fala, quando Deus chamou Abraão para ele, através da vida dele, muitas nações seriam abençoadas. O Velho Testamento fala muitos textos que os gentios seriam alcançados, mas na vinda de Cristo, na revelação de Cristo, isso ficou escancarado. Que realmente era isso, quando Cristo veio, acabou essa divisão, acabou essa dúvida. É isso que Paulo está falando, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Que mistério? Ele vai falar no verso 5 e 6. Os irmãos acompanham, por favor. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber,
Qual mistério? A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, o que nós temos que entender é que Paulo estava dizendo, está muito claro, perfeitamente claro com a vinda de Cristo, que o Evangelho não era só para os judeus, que desde a eternidade Deus já tinha esse plano de ter seus eleitos em várias nações, em todos os povos da terra Deus tem os seus eleitos. E porque Paulo pregava isso, ele foi perseguido. Esse mistério que já estava no coração de Deus desde a eternidade, que agora foi revelado de forma clara em Cristo, isso gerou confusão na vida deles. Olha o que diz João Calvino. As palavras de Paulo não devem ser entendidas como significando que não havia nenhum conhecimento a respeito dessas questões antes da vinda de Cristo. Sempre houve alguns israelitas que conheciam que quando o Messias viesse, a graça de Deus seria proclamada a todo mundo. E eles aguardavam a restauração toda da raça humana. Os próprios profetas proclamaram isso, mas deixaram indeterminados o tempo e o modo como isso seria cumprido. Eles sabiam que Deus, de uma maneira ou de outra, se comunicaria com os gentios, mas quando ou como isso aconteceria estava oculto aos olhos deles. Jesus disse o mesmo aos discípulos, em João 10, Marcos 16 e Atos 1. Mas até que realmente aconteceu, eles não tinham uma compreensão real do que significava. Assim, não há nada de estranho em Paulo chamar a isso de mistério e em dizer que estava escondido. Sempre existiu isso desde Gênesis, que os gentios também estavam incluídos no plano da aliança, mas Deus foi revelando isso ao longo. E o mistério revelado não é apenas, meus irmãos, que não havia diferença entre judeus e gentios. É mais do que isso. Se nós lermos aí o verso 6, diz assim, a saber que os gentios, não é para querer só falar, os judeus e gentios devem ser amigos. Não é isso. Olha só o que o texto fala. A saber que os gentios são co-herdeiros, ou seja, têm a mesma herança em Cristo. Os gentios são membros do mesmo corpo. Uma pessoa pode receber uma herança e não ser da família, naturalmente falando. Foi deixado um testamento que alguém também vai receber, mas não é da família. Paulo está falando, eles são herdeiros da mesma herança, são membros do mesmo corpo, são irmãos, não é só amigos. Agora não, vão viver junto aí e legal. Não, vocês são irmãos, vocês fazem parte da mesma família, vocês têm o mesmo pai. São co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa, ou seja, todas as promessas de Deus são para vocês também. Isso é acabar com qualquer divisão. Não havia classe. Os judeus recebem mais que os gentios, porque os gentios foram salvos no 45 de segundo tempo. Não é isso. Vocês têm o mesmo acesso, os mesmos privilégios, os mesmos direitos e deveres como cristãos, porque se foram aproximados pelo mesmo sangue, são da família de Deus, são cordeiros e não há divisão, não há classe entre cristãos. Isso, se não fosse a graça de Deus, trouxe mais revolta dos judeus para os gentios ainda. Como assim? Aquelas promessas que eram para nós, agora para esse povo aqui também, agora o judeu que foi salvo, ele dava graça a Deus por isso aí, porque ele teve um coração regenerado. Os judeus que estavam presos à religião ainda tentavam ser contra isso, porque eles estavam agarrados que eles mereciam e os gentios não. Mas quando nós somos realmente alcançados pela graça, o nosso coração se alegra quando alguém é inserido no corpo de Cristo. Eu não fico com divisão. Mas aquele não merece. Se eu tenho essa sensação no meu coração, que graça é essa que me alcançou, que acha que eu mereço e os outros não? Então, esse senso de justiça própria, o Evangelho vai tirando do nosso coração. E os judeus que realmente tinham sido convertidos se alegravam por isso. Tudo isso em Cristo Jesus e por meio do Evangelho. Ao final do verso 6, co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Tudo Paulo centralizava em Cristo e na promessa de Cristo. Não era um argumento dele. Ele não estava tentando resolver alguma coisa que já não tinha sido resolvida por Deus desde a eternidade. Resumindo, então, o mistério de Cristo é a união completa entre judeus e gentios através da união de ambos com Cristo. Por isso que no verso 13 fala que, mas vós fostes aproximados pelo sangue. Todo mundo que foi salvo, foi aproximado de Cristo, foi pelo sangue, não foi por obras.
Por isso que Paulo mesmo fala, não é por obras para que ninguém se glorie. Se você e eu estamos nos gloriando, é porque nós achamos que é por obra, então nós não fomos salvos ainda. Se nós cremos que é por graça, eu não tenho que me achar melhor do que ninguém. Por isso que Paulo está falando, é em Cristo. Por isso que nós não podemos pensar nada a respeito da nossa salvação como nós tenhamos contribuído para alguma coisa, meus irmãos. E do verso 7, Paulo começa a falar então, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Veja só, meus irmãos, preste atenção nessas expressões que Paulo coloca, que obviamente não é por acaso. Verso 7, do qual fui constituído ministro. Paulo tem a convicção de que ele foi constituído, ele não se constituiu, ele não acordou um dia e falou, hoje eu vou ser ministro de Cristo, hoje eu vou sair por ele na minha força de vontade. Nós vemos quando em Atos 9 ele foi alcançado lá. Nós sabemos o que ele estava fazendo até ser alcançado. Ele também sabia disso, por isso que a consciência dele, ele fala que é o menor dos santos, ele vai falar aqui. Porque ele falou assim, se eu olhar para o meu passado, eu vou me gloriar no que eu matava. Eu já estava atrás de cristão matando, eu estava indo para Damasco matar e Deus me converteu. Como que ele vai se gloriar? Se você e eu, já falamos sobre isso, nos esquecemos de quem nós éramos, mortos em delitos e pecados, a gente começa a se vangloriar. Mas Deus mantém isso muito vivo na mente de Paulo. Paulo não se gloria. E olha o que Deus fez nesse homem. Esse homem estava matando gente, agora Deus usou ele de forma magnífica. E ele não teve soberba. Eu estava essa semana num sebo, sexta-feira, onde eu gosto de garimpar uns livros para ver, e eu vi um livro lá de um autor cristão que eu gosto muito de ler, e o rapaz que atende lá é de uma igreja também, e ele falou assim para mim, nossa, esse homem aqui, que ele demonstra uma humildade, ele é muito erudito, mas eu já conversei com ele, e às vezes vem um outro aqui que aprende uma expressão em grego, mas esbanja uma arrogância, porque aprendeu umas expressões em grego ali, em hebraico. E eu falei, esse homem aqui, ele sabe tanta coisa, e você vai conversar com ele, parece que... Agora você imagine Paulo, que teve revelação de Deus, ele falou que ele recebeu o evangelho direto de Cristo, como estava sendo usado por Deus para plantar a igreja, para a salvação das pessoas, e ele tem uma convicção de que tudo isso foi dado a ele não mereceu. Verso 7, foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus. Ele falou assim, eu fui constituído porque Deus viu que eu era uma pessoa zelosa. Deus viu que eu era uma pessoa que era correta. Não, ele está falando porque, segundo o dom da graça de Deus, a mim concedida, de novo, Paulo, ele usa palavras ali para não escapar qualquer senso de mérito. A mim concedida, e ele diz ainda, segundo a força operante do seu poder. Tente achar alguma coisa no verso 7 que dê glória para Paulo. Olha só, vou ler de novo, meus irmãos. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça, se é graça, é dom, é dádiva. A mim concedida, se é graça, é concessão. Não tem graça por mérito, se é mérito não é graça, e a graça nunca é por mérito. Por isso que ele está falando, a graça, o dom da graça é a mim concedido, porque graça é concessão, Deus deu. Nós em nada merecendo. E ele diz, e tudo isso foi porque Deus viu alguma coisa em mim? Não, foi segundo a força operante do seu poder. Meus irmãos, que coração esse homem tinha, como que Deus pegou essa pessoa que estava perseguindo cristãos, que não tinha bem nenhum, e transformou num homem piedoso. Que graça é essa? Por isso que Paulo é o apóstolo da graça. Por isso que ele fala tanto dessa graça, em 2 Coríntios 12:9, quando ele ora para Deus tirar o espinho dele, e Deus fala assim, não, Paulo, eu não vou tirar porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, a minha graça te basta. Paulo aprendia muito sobre a graça de Deus. E esse homem falando tudo que ele era, e ele fala assim, o que eu sou é por causa de Cristo, porque se fosse por causa de mim, eu continuaria matando os cristãos. Tanto é que no verso 8 agora, olha só o que ele fala, meus irmãos. A mim. Aí você pensa que ele vai falar assim, agora ele vai dar o currículo dele, né? A mim. Olha o currículo dele. O menor de todos os santos. Paulo não está sendo um falsa humildade aqui. Sabe aquele irmão? Fala, irmão, quem sou eu? Aí você fala, irmão, você não é nada mesmo. Como assim?
Sabe aquela falsa humildade que é orgulho? A falsa humildade é um orgulho travestido ali, escondido. E muitas vezes a gente se vende de humilde com a falsa humildade. Não, o que é isso? Mas por dentro nós estamos vibrando. Paulo não está sendo assim. Paulo tinha uma consciência, porque nós lemos a vida dele expressa essa consciência, não é só as palavras. Eu posso falar, o menor dos santos, mas a minha vida não vai provar isso, então não vale nada. Agora, a vida de Paulo provava que ele tinha essa consciência. A mim, o menor de todos os santos, de novo, meus irmãos, olha o que ele fala, me foi dada a graça. De novo ele falando, me foi dada, a graça é concessão, é dádiva de Deus. A graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Olha o contraste. Paulo diz assim, a mim, o menor de todos os santos, ponto, não precisa ficar falando muito de mim. Me foi dada a graça do quê? Essa graça de pregar. Paulo não pregava na sabedoria humana, Paulo não pregava no poder das palavras dele, embora ele fosse muito culto, ele pregava pela graça de Deus. Dependendo da graça de Deus, de pregar aos gentios, o que ele pregava? A experiência dele. Paulo pregava, olha para a minha vida, como eu era, como eu sou, não. O que ele pregava? O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Paulo se coloca no lugar, eu sou o menor, agora eu vou exaltar as insondáveis riquezas de Cristo. Ou seja, não dá para chegar ao fundo, não dá para medir, é imensurável. Paulo fala isso em Romanos 11, 33 a 35. Ó a profundidade das riquezas e da sabedoria de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Paulo sabia tudo que eu falei aqui, não é que nós chegamos nem no rasinho das insondáveis riquezas de Cristo, não dá para medir. Mas eu sou o menor dos apóstolos para falar das insondáveis, ao contraste. Eu sou insignificante, mas a graça de Deus é insondável. As riquezas de Cristo são insondáveis em Cristo. E Paulo fala assim, eu só falo isso por causa dessa graça que me capacitou e me chamou. Todo mundo, meus irmãos, não só quem prega de púlpito, todos nós precisamos saber, nos colocarmos de verdade diante da nossa situação. Eu sou insignificante diante de Deus. Deus não depende de mim. A gente começa a fazer alguma coisa, já vem o orgulho. Eu tenho acesso àquela pessoa, eu conheço aquele, eu já preguei, Meus irmãos, olha para Paulo. Se eu olhar para Cristo, perfeito, mas Deus deixou modelos para nós. Olha para a vida de Paulo. Quem de nós pode falar alguma coisa de si diante do que Deus usou de Paulo? E Paulo falou dele mesmo, eu sou o menor. E em 1 Timóteo 1,13 ele diz, eu sou o maior dos pecadores. Ou seja, não é que ele está querendo, até para ser o pecador, ele quer ser o primeiro, não é isso. Ele está falando, gente, eu tenho consciência da minha depravação, do meu coração. Tanto é que ele só falava da graça. Eu sei que se não for a graça de Deus, eu continuaria naquele caminho largo do pecado. Em 1 Coríntios 15:9 ele diz, eu sou o menor dos apóstolos. Veja a consciência plena desse homem. Não é jogo de palavras, frases bonitas para a gente colocar no adesivo, eu sou como Paulo, menor dos apóstolos. Não funciona. Se não tiver um coração quebrantado e humilde, não funciona. Isso aqui saiu de um homem que realmente cria nisso. É incompatível falar da graça e falar de obras. Por isso que Paulo só falava da graça. Porque às vezes a gente fala, não, eu fui salvo pela graça. Mas também, uma vez. Mas também eu fui criado. Mas também, não tem mais também. Ou você fala da graça, ponto, acabou. E da sua parte só fala o pecado, da minha também. Ou não tem jeito de ser incompatível você falar da graça e tentar fazer alguma coisinha que chame a atenção para você. Paulo não fez isso, e a graça não permite isso. Então, Paulo diz, para falar das insondáveis riquezas de Cristo, aí ele diz, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus que criou todas as coisas. Olha só, o mistério que estava oculto em Deus desde a eternidade. Não é agora, eu não estou inventando um negócio novo, isso já existia, estava no coração de Deus, isso daí. A igreja, meus irmãos, não é um plano B de Deus. Deu errado, agora vamos reunir a Trindade, vamos formar a igreja. Ela está no coração de Deus desde a eternidade. Por isso que Paulo está falando que esse mistério, que é a união da igreja, que é o corpo de Cristo, judeus e gentios,
ele diz aqui, manifestar desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Ele fala assim, se Deus criou todas as coisas, Ele vai fazer todas as coisas novas. Ele tem o mesmo poder de criar e de regenerar, e de unir pessoas que se odeiam, e de chamar todos aqueles que Ele determinou na eternidade. Verso 10, ele diz assim, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé. Paulo agora está falando para que pela igreja, veja como a igreja é o lugar da manifestação da graça e do poder de Deus. Veja como que Deus não desiste da igreja, como que Deus mesmo fala que eu estou edificando a minha igreja. E Deus não abandona a igreja, que são as pessoas, são o seu corpo, as pessoas que nós já vimos. Esse edifício que cresce. Por que nós achamos que nós temos o direito de abandonar a igreja, de desprezar a igreja, que é o corpo de Cristo, se nem Deus mesmo faz isso? Para que pela igreja, a multiforme, ou seja, é uma comunidade multirracial, que tem pessoas de todas as tribos, povos e raças, que Deus levantou, que Deus uniu, que jamais seriam unidas naturalmente, que só são unidas e só permanecem unidas por causa do sangue de Cristo. Nós somos aproximados pelo sangue, não foi pelo gosto, pelo hobby, pela cultura, por qualquer outra coisa. Isso daí são grupos seculares, as pessoas gostam de uma coisa e se reúnem lá. A igreja não é grupinho de gente que gosta da mesma coisa. É um grupo de pessoas que foram salvas pela mesma pessoa, que amam o mesmo Deus e que são sustentadas pela mesma graça. E que estão aprendendo a conviver juntos em amor por causa dele. Então não é barreira se você não gosta da mesma coisa que eu. Isso é secundário, terciário, está lá para trás. O fato que nos une é o sangue de Cristo. Nós estamos aqui não é porque nós gostamos das mesmas coisas, é que nós somos alcançados pela mesma graça. Esse é o poder da igreja que não existe em lugar nenhum, meus irmãos. Nenhum ajuntamento, nenhum grupo de pessoas, nenhum movimento expressa o que a igreja expressa, mas nem de perto. E nós damos tanto valor para grupos de fora, às vezes, movimentos e tal, e desvalorizamos a igreja. A igreja dá muito problema porque nós somos parte do problema. Quando nós falamos mal da igreja, nós estamos incluídos nela. Mas é difícil conviver porque é difícil conviver comigo. Cada um tem que pensar assim. E se eu não for transformado cada dia mais com Deus, eu vou dar mais trabalho ainda para o corpo de Cristo. Então eu tenho que entender que Deus nos chamou individualmente, Deus nos chamou pessoalmente, mas não foi para viver sozinho, foi para viver no corpo. Então Deus chamou você e a mim individualmente e falou assim, eu não quero que você viva, porque se a igreja não fosse o plano de Deus, veja bem, o que Deus ia falar assim, você está salvo, Carlito, você está salvo, vai viver cada um do jeito que quer e lá na eternidade você se encontra. Mas por que Deus instituiu a igreja na terra? Para que nós entendêssemos que o cristianismo não fala só de mim, não é só para mim. Eu estou inserido num corpo, eu faço parte de um corpo de Cristo, eu tenho que estar reunido e crescendo junto com o corpo de Cristo, porque é ali que Deus trata com os meus pecados, é ali que Deus me edifica, é ali que Deus que usa as pessoas e me usa para nós crescermos expressando a glória de Deus. Por isso que abandonar a igreja é você falar, Senhor, o teu plano não é muito bom, é melhor viver sozinho. Em outras palavras, é isso que nós falamos. Mas dá muito trabalho, porque nós estamos dando muito trabalho para Deus nesse sentido. Eu não quero reconhecer meu pecado, eu não quero encher do Espírito para que o fruto do Espírito apareça em mim. Eu estou cheio de carnalidade, eu comecei a ser vingativo, maldizente, cheio de justiça própria, tem que ser do meu jeito. Mas nós estamos aprendendo como igreja, né? Como pedras no rio que vão se esfregando e tirando as quinas e vão cada vez mais expressando essa realidade. Então, Deus aqui está falando que o que foi oculto desde a eternidade. Aí ele diz no verso 11, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo. Os irmãos separam do eterno propósito, não foi de última hora, não foi um mistério que surgiu agora para Paulo, do eterno propósito em Cristo. Isso já estava na eternidade, pelo qual temos ousadia, ou seja, nós não precisamos ter medo, no sentido de
de nos aproximarmos de Cristo, mas nós fazemos isso com reverência, com coragem, não por nossos méritos, unicamente pelos méritos de Cristo. Nós temos ousadia, nós temos acesso. Como que nós temos acesso a Deus, meus irmãos? Pelo sangue de Cristo. Alguém só pode se aproximar de Deus se for pelo sangue de Cristo, senão todos nós seremos exterminados. Nós temos ousadia nesse acesso, não porque eu descobri um jeito, mas porque eu fui aproximado pelo sangue. Eu tenho ousadia e acesso a Deus pelo sangue de Cristo. E o texto diz, com confiança, não é autoconfiante, é com confiança nele. Eu confio na obra de Cristo, no sangue dele, no que ele fez por mim. Eu confio plenamente que isso me dá acesso a ele mediante a fé que ele mesmo me deu. O texto diz, com confiança mediante a fé. Não é nada de mim, não é nada por mim. É por causa de Cristo que eu tenho esse acesso, ousadia, aproximação. E ele diz, ele volta a falar aqui no verso 13, portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Paulo está falando só diante de tudo isso, meus irmãos, ele está falando para os Efésios e para nós hoje. Não fiquem se lamentando por minha causa. Não se desfaleçam, não se desanimem, não fiquem colocando em dúvida. Será que compensa seguir a Cristo? Porque Paulo seguiu, Paulo pregou onde ele está. Então Paulo fala assim, não olhe para mim. Eu estou bem, eu estou melhor do que poderia estar. Não olhe para mim, olhe para a minha causa, olhe para Cristo. Porque muitas vezes o sofrimento, a perseguição, ela serviu para muitos cristãos se acovardarem. Tipo assim, se aquele irmão está sendo fiel e ele foi preso, opa, então vou acender um sinal de alerta. Então, será que compensa? Isso que Paulo está querendo tirar da mente deles. Compensa. Olhe para mim, eu estou muito melhor agora preso por causa de Cristo que se eu tivesse solto. Então, Paulo está animando esses irmãos. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Cristo, olhe para a causa de Cristo. Eu queria que os irmãos abrissem no Salmo 119, só para nós lermos esse texto. Laços de perversos me enredam, contudo, não me esqueço da tua lei. O salmista está falando assim, os perversos me rodeiam, me perseguem. Eles se afrontam contra mim. Eles estão me perseguindo. Davi foi brutalmente perseguido. O Salmo 4, verso 8, que é tão lindo esse verso 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu. Você fala assim, acho que Davi escreveu isso aí no resort, né? Sabe qual que era a sequência desse Salmo 4, verso 8? Davi estava sendo perseguido pelo próprio filho dele. Davi estava sendo perseguido para ser morto. E ele fala, em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Porque eu tenho um sono pesado? Não, porque só tu me fazes repousar seguro. Que confiança esses homens tinham em Deus, meus irmãos. A gente nem no resort consegue dormir porque nós estamos tanto agitados, tão preocupados com bem material, com tudo, o cara tem insônia. E Davi perseguindo, ele falou, eu me deito em paz porque eu confio no Senhor. É temperamento de Davi? Não é, meus irmãos, é uma caminhada com Deus. Que Deus nos dê essa graça de buscarmos no Senhor desenvolver essa nossa vida para sabermos que Deus está acima de todas as coisas, como Paulo via. Para que Deus tenha um plano que é a igreja dele. Para que nós possamos cada dia mais crescer nessa compreensão da nossa indignidade diante de Deus. Mas não é uma falsa indignidade. Não é uma coisa para os outros verem. É uma realidade. Que nós possamos ser quebrantados. Porque Isaías 57,15 fala assim, Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. E Deus rejeita corações orgulhosos. Nós vemos várias expressões na Bíblia. Ai de vós que pensam de vocês, ai dos soberbos, ai daqueles que pensam mais de si mesmos. O orgulho vem do diabo. Seja orgulho teológico, orgulho espiritual. Quando nós pensamos a respeito de nós e não damos toda a glória a Deus, nós estamos pecando contra Deus. Que Deus nos leve a amar a causa de Cristo, a ter essa revelação de Deus, que é a palavra de Deus, e a sermos instrumentos de Deus para falar desse evangelho, mas com realidade como Paulo fez.